Olá pessoal, ainda na configuração projetos de final de semana, tinha uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, tá? Para melhorar aqui, para eu conseguir aproveitar melhor as minhas leituras aqui com os alicates amperimétricos que eu tenho, tá? O projeto na realidade aqui, isso aqui está prontinho, tá? É basicamente um ampliador de faixas, né? Uma das características, eu expliquei isso, nossa, já faz há um tempo, um vídeo sobre alicates amperimétricos que eu mostro o ET3200, tá? Eu também mostro o Simpson em um outro vídeo, tá? Mas eu menciono lá que você pode ampliar, digamos assim, a leitura de corrente no alicate amperimétrico se você enrolar o fio múltiplas voltas. E aí a leitura é o múltiplo, você multiplica, você divide a leitura que você lê aqui pelo número de voltas que você passou, e aí você vai ter a corrente real passando por apenas um fio ou uma volta, né? Como se fosse uma espira de fio através do alicate aqui, tá? Do alicate central. Então a questão é a seguinte, a questão é que eu queria fazer isso, esses, digamos assim, esses adaptadores, eu fiz aqui um de 10 espiras, e aqui eu fiz um de 20, tá? Os multiplicadores. Por quê? Porque a maioria dos meus sistemas, o que eu meço aqui e tal, eu meço sistemas em baixa tensão, tá? Baixa corrente, tá? Esses alicates vão a 1000 amperes, o outro aqui vai a, sabe lá Deus quanto aqui, 600 amperes, sei lá, ou 300 amperes, não sei. E então nas escalas mais baixas, ele perde muita resolução, tá? Então as coisas que eu meço aqui estão na casa de 100, 200 miliamperes, talvez até 500 miliamperes no máximo, tá? Então mesmo até o Simpson aqui, 500 miliamperes é muito pouco, tá? E mesmo o Minipa, quanto mais no fundo de escala ele está, menor a resolução ele tem. Então esses ampliadores são uma boa, que aí você consegue ler mais, o equipamento vai estar mais dentro da sua faixa esperada, tá? Então aí eu mostro nas fotos aí um pouco do processo, tá? Começando na realidade escolhendo o fio, tá? O fio de telefone é um fio rígido, relativamente fino, 20 AWG, tem uma boa isolação razoável, e então ele molda bem aqui no formato da bobininha, tá? E essa bobininha aqui, circular aqui, eu fiz com uma coisa meio inusitada, que eu tinha uma marretinha um martelinho de borracha, né, aquele marreta de borracha, tá? Então eu enrolei esse aqui porque era um bom diâmetro e ele era bem rígido, tá? Depois eu fiz a colagem das laterais, esse aqui, por exemplo, essa de 20 ainda tá no durex, tá? Mas eu fiz a colagem das bobinas só para elas ficarem mais ou menos firmes. E aqui no último passo, o que eu fiz, eu peguei aquela fita, autofusão, fita isolante de autofusão, e eu enrolei aqui só para ele ficar um pouquinho melhor, tá? Não ficou muito bem acabado não, eu digo constante aqui, mas tudo bem, ele funciona bem. Uma das características dessas espiras é que ele não precisa ficar certinho. Eu tentei fazer certinho só para ficar mais bonitinho e tal, mas paciência, as espiras se amarraram um pouquinho aqui, paciência. Aqui, por exemplo, eu simplesmente enrolei o fio, sem muito critério, tá? E funciona do mesmo jeito, então não tem muito problema. Provavelmente esse aqui eu talvez passe direto a fita, e aí ele fica um toroidezinho bonitinho assim. Talvez esse aqui fique até mais bonito. Esse aqui é o de 20, esse aqui é o de 10, tá? Então basicamente aí eu fiz o teste, as aferições, tá? Com os equipamentos, e vocês podem ver na foto aí, inclusive a aferição aí com o glorioso o T61, tá? E esse carinha aqui funciona muito bem, e ele expande bem a faixa. Então vou fazer só uma demonstração rapidinha aqui, só para a gente dar uma olhadinha em como é que a coisa se comporta. Bom, tá aí o esquema, tá? Eu estou aqui dentro do meu laço, estou medindo 1,76, tá? Com as 10 espiras, tá? Se você me mover um pouquinho, ele dá umas ligeiras variações, tá? Pequenas variantes, tá? E aqui, na realidade, note que esse é o valor multiplicado por 10. Aqui eu estou com 170 miliamperes, que é o valor real, tá? O detalhe aqui, o 174 me dá uma casinha decimal extra, então um pontinho aí também para o, digamos assim, um ampliador de faixa aí do alicate amperimétrico. E aqui, no caso, a coisa é mais dramática no Simpson, tá? Porque o Simpson, a escala é de 6 amperes, tá? Então aqui, 100 miliamperes, a escalinha fica muito pequenininha aqui. Se eu meço ele, a agulha mal deflete. Não sei se está dando para ver bem. Tá, isso. A agulha mal deflete. Mas quando eu ponho esse carinha dentro do loop, aí a deflexão é sensacional, tá vendo? Então me dá
e dá uma boa diferença aí, uma boa diferença não, pelo menos algo legível, né, que eu posso confiar um pouco melhor. Então é isso aí, basicamente esses são os trabalhos aí, digamos assim, tudo que eu estava fazendo, mais um projetinho de final de semana que eu estava muito tempo querendo fazer esse ampliador aqui de uma maneira um pouco mais, digamos, formal e permanente, né? Então isso aqui tem uma excelente fixação e vai ficar aí, vocês vão ver aí, isso vai se tornar acabando figurinha conhecida nos nossos projetos aí do laboratório, tá bom? E o de 20 também eu botei aqui simplesmente só por experimentação, mas o de 20 me ajuda bastante no Simpson, porque obviamente o meião da escala aqui é o mais preciso e tal, então de repente eu consigo usar o de 20 também, mais com o Simpson só para... E também para ter alguma coisa simultânea de repente. Então eu consigo fazer aí alguns experimentos aí simultâneos em duas correntes, etc, etc. Mas enfim, basicamente um videozinho rápido aí, só um projetinho, mais um projetinho de final de semana. E é isso aí. Aquele abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.